Política e anonimato. Será essa uma combinação saudável para a democracia? Veja o caso dos mascarados infiltrados em protestos no Rio de Janeiro. Não poucas vezes, eles se aproveitam do anonimato para promover violência e depredações. Tanto que a Assembleia Legislativa do Rio já discute um projeto para proibir os mascarados em protestos. E a Polícia Carioca foi autorizada a levar os anônimos para as delegacias para identificação civil e criminal. Até que ponto essas medidas podem ferir a liberdade de manifestação e expressão consagrada na Constituição? Por outro lado, esconder o rosto para promover baderna é um comportamento que deve ser tolerado pela sociedade? Outra combinação bastante discutível de anonimato e política foi a decisão da Câmara dos Deputados de salvar o mandato do deputado presidiário Natan Donadon, condenado por desvio de dinheiro público. Donadon só foi poupado porque as votações sobre cassação de mandatos são secretas, ou seja, individualmente, nenhum parlamentar tem que prestar contas de seu voto à opinião pública. Mas como ficam as votações em que o sigilo protege o parlamentar das pressões do Poder Executivo, como nos vetos presidenciais? Para o senador Pedro Simon, o voto secreto que garantia a independência dos parlamentares se transformou numa prática política distorcida. Abre aspas. O voto secreto está desmoralizado e com os dias contados. Fecha aspas. Para falar de democracia, de voto secreto no Congresso e de manifestantes mascarados nas ruas, recebemos André Ramos Tavares, professor de Direito Constitucional da PUC e do Mackenzie, e o Rudá Hit, cientista político, diretor-geral do Instituto Cultiva. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Na mesma semana, a opinião pública quer ver a cara do deputado que vota a favor da manutenção do mandato do deputado Donadon, e a Justiça quer ver a cara dos que vão para a rua se manifestar mascarados e, eventualmente, provocar um quebra-quebra. Tem relação entre essas coisas, vocês acham? Eu acho que sim. Qual é? A relação é uma dificuldade de nós construirmos uma cultura democrática no país. Ou seja, de um lado, são dois extremos. De um lado, você vê esses jovens que não entendem que o limite da democracia é ela mesma. Quer dizer, nós teríamos, até mesmo no liberalismo, né, nos textos de John Locke, o pai do liberalismo, você vai ver a defesa da rebeldia, até do uso das armas, contra a tirania. Só que nós não estamos vivendo uma situação como essa. Nem pré-revolucionária, se fosse da esquerda, nem contra a tirania. Então, o uso da violência de maneira gratuita, ainda mais quando os representantes políticos se abalaram, não mudaram quase nada, mas se abalaram. Quer dizer, existe uma trincheira democrática, e para quem viveu um regime militar, sabe o quão difíceis são os direitos civis. Bom, do outro lado, você vê a história também das máscaras, né? Tentando alguns governos, e agora não é só mais o Rio de Janeiro, né? Recife, Minas Gerais de uma maneira geral, Distrito Federal, você começa a ver alastrar um pouco essa ideia de proibir os meninos de usarem máscara. Só que isso é direito civil. O que você vai fazer no carnaval? Vai proibir máscara? E vai proibir se tiver, por exemplo, uma máscara da Dilma ou do Alckmin, de uma mãe com os filhos com máscara? Quer dizer, nós não podemos ter a presunção de um crime sem ele ocorrer. Isso é muito grave. E aí os nossos deputados, que no desespero, porque foi em uma semana, se vota de um lado, e na semana seguinte, na Câmara, decide voto aberto, então você vê que, na verdade, é um recuo, é uma espécie de uma agenda reativa. Eu só reajo ao que eu já sei o que a rua vai fazer, mas vamos apostar. Ou seja, é uma baixa cultura democrática. O país não consegue se firmar numa construção democrática. É possível concordar, provavelmente você concorda, mas nos termos gerais também? Sem dúvida. Quer dizer, essa baixa cultura democrática está presente, e a gente percebe isso no dia a dia, inclusive dessas manifestações e das discussões que vêm seguindo as manifestações. Mas eu voltaria um pouquinho para a questão do voto, não é? Até para talvez a minha forma de abordagem seja diferente, porque eu já vejo pela ótica do direito, né? Quer dizer, o voto secreto que existe na Constituição, ele está ali previsto porque há razões em diversas situações para proteger a liberdade do parlamentar, para que ele não se sinta pressionado muitas vezes, e há muitos, tanto grupos econômicos como até outros poderes, podem
acabar, de alguma maneira, influenciando negativamente, não é, o parlamentar. Então, para que ele se sinta à vontade de votar com independência, o voto secreto ele é garantido em algumas hipóteses. Independência. Veja, com consciência, né? E para mim, né, a leitura que eu faço da Constituição sobre o voto secreto, quer dizer, a gente está tratando do anonimato nas duas pontas, né, o anonimato no Congresso e o anonimato na sociedade. O anonimato no Congresso ele só é permitido e ele só está previsto quando se trata de situações em que o voto envolve pessoas. O único caso do processo legislativo, quer dizer, na feitura das leis, o voto é sempre aberto. Salvo quando for necessário derrubar um veto do presidente, porque aí a presidência está envolvida. Digamos que ela é a pessoa há um poder envolvido, né? Nas outras circunstâncias, não. Agora, se a gente olhar a história das votações no Congresso, do voto secreto, ele tem sido mal utilizado, aí é que nós temos um problema, mal utilizado nos processos de cassação. Aí sim, em outros não. Quer dizer, nunca houve problema em indicação de autoridades, não é? Ministros, isso o parlamentar precisa estar protegido. Como é que o parlamentar vai votar, às vezes, contra a indicação de um ministro do Supremo, né, de um chefe de diplomático, e depois essa pessoa acaba sendo aprovada pela maioria, o voto dele foi aberto, né, vota contra o Procurador-Geral da República. Né? E é uma minoria então, que isso é importante. Muitas vezes resguarda o quê? Resguarda a própria soberania do povo, né, do representante dele poder diante votar. Do poder. Agora, eu concordo que nessas circunstâncias de cassação tem sido usado como escudo, né, para proteger um certo corporativismo no parlamento. Mas aí é que entra um problema para mim. Uma objeção, antes de claro, aprofundar? Por favor. Veja, eu acho que essa é uma leitura correta dentro de uma concepção realista. É assim mesmo que funciona. Mas se eu ficar dentro do princípio democrático, o parlamentar ele representa o eleitor do cidadão. E é algo muito estranho que eu eleja, eu posso até discutir que tipo de representante é esse, mas o eleitor do cidadão pensa que quando ele está votando no parlamentar, esse parlamentar passa a ser um delegado dele, um espelho, é isso que se espera, essa é a cultura no Brasil. Aí eu pego e vejo ele votando secretamente para então fazer valer a minha intenção. Então é porque a minha visão é diferente, aí é que a gente diverge, porque eu acho que ele não é um espelho. Ele é alguém que nós confiamos, depositamos a confiança de que ele conseguirá agir quando for necessário, tomará as decisões que parecerem corretas a ele naquela situação. Porque ele não consegue sempre, né, ele não terá condições de representar. Essa representação direta, né, como digamos assim, um espelho, né, ela também é complicada. Não, todas as formas são. Todas as formas são. Então, mas veja, mas eu entendi a tua posição. O que está se dizendo... De todo modo, quer dizer, os próprios parlamentares, nesse uso viciado, como diz o senador Pedro Simon, de usar o voto secreto para ser corporativo, para proteger um dos seus pares, especialmente quanto mais do baixo clero é o parlamentar envolvido, mais há o sentimento de corpo, como se aquele baixo clero diz, amanhã posso ser eu. Há muito menos problemas nas indicações do Executivo. Em geral, não tem. Maiores contestações. Não é? Ali nesse caso, é irreversível. Ou seja, o voto vai ter de ser aberto mesmo nesse momento. Né? O que eu estou tentando aqui reforçar é o seguinte. Aqui a conversa é exatamente essa. O eleitor vota em confiança, isso chama-se representante fiduciário, em confiança, ou ele vota como delegado? Eu acho que um dos problemas que nós temos, e isso tem a ver também com a cultura política no Brasil, um dos problemas que nós temos de contradição imensa, quase irreversível hoje, das ruas com as instituições de representação política no Brasil, é que o cidadão vota como delegado, ele quer que seja espelho. E ele vê o parlamentar, principalmente, mas não só, do executivo também, fazendo algo que ele nunca imaginou fazer. Portanto, não é um voto em confiança. Embora isso seja democrático também, o representante fiduciário. Mas não é isso que está na cultura política brasileira. Né? Porque ou eleitor... haveria esse voto em confiança e essa confiança é traída sistematicamente. Também não podemos descartar. Mas como não há modos de aferir, né, de imaginar qual... vocês, meus eleitores, como é que vocês querem que eu vote nesse caso? Não tem nem o recall, como agora se fala, que seria uma dessas formas. Instrumentos mais democráticos de chamada da autoridade,
daquele representante a prestação de contas, né? Uma prestação de contas muitas vezes mais assídua, vamos dizer assim, né? Isso poderia acontecer. O problema é que nossa prestação de contas é a cada 4 anos. Pois né? E ela não funciona de uma maneira ideal. Mas o Senado foi quem mais se preocupou, porque justamente o Senado que tem essa função de constantemente aprovar nomes. A prerrogativa dos senadores é do Senado. que se aborreceram com a ideia de que o projeto da Câmara acabasse com o voto secreto para tudo, né? O Senado quer manter suas prerrogativas de indicar, aprovar ou aceitar livremente. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas você vê que isso é verdade, mas, se eu não me engano, o G1 fez uma pesquisa, não é isso? E a grande maioria que nos bastidores diz de maneira ponderada, não pode ser voto aberto em tudo, na hora da pesquisa falou, sim, eu acho que tem que ser voto aberto. Inclusive o presidente do Senado. Com receio, então, que se beneficiou 2 vezes de votação por cassação com voto fechado. Com as ruas é realmente violenta e veio para ficar. Ou seja, os parlamentares sabem onde eles estão pisando, claramente. Né? E é essa vontade de ser espelho que eles não estão acostumados a ser. Então nós temos uma contradição, acho que original, muito grave hoje na democracia brasileira. Você falou no direito de se manifestar usando máscara. Eu pergunto, temos esse direito, nós brasileiros, de nos manifestar anonimamente? Então, só para concluir uma questão, acho que a transparência absoluta no Congresso talvez não seja um ideal também democrático. Eu vejo dessa maneira. Não é? Sim, então, sim. há circunstâncias em que ela não é benéfica à democracia. Sim. Mas, enfim, com relação a outro polo, né, das máscaras, claro, se a gente tiver numa manifestação cultural, se a gente tiver numa festa na rua, não é, o uso de máscara como expressão artística, como... do nosso carnaval... Claro, ninguém vai discutir que isso é possível. Se alguém quer passear aqui em São Paulo, na Paulista, mascarado, né, qual o problema? Põe uma máscara e começa... Não tem nenhum problema. Isto faz parte da liberdade das pessoas. Né? O Estado não teria, um direito de impor às pessoas, né, proibir as pessoas de exercerem essa sua liberdade. Agora, com relação, quando a pessoa se manifesta, porque a gente agora está no âmbito de manifestações ideológicas, opinativas. Então a gente está num momento em que a sociedade está manifestando as suas posições acerca de determinada situação democrática do país, acerca de uma insatisfação geral. Acho que aí, não é, nós teríamos 2 caminhos em tese, a princípio. Não é, o caminho da liberdade também, que é usar máscara, usa. Não quer, não usa. Agora, a Constituição, isso é interessante, a Constituição diz que a liberdade de opinião não admite o anonimato. Quer dizer, quando eu vou expressar a minha opinião, não quando eu vou expressar uma manifestação artística, ou vou expressar uma liberdade pura e simplesmente de caminhar usando máscara, mas quando eu vou me manifestar, né, nesse país, a Constituição, veja, aí é uma posição minha a partir do direito posto. Né? A Constituição diz, é vedado o anonimato. É vedado. É uma das poucas e raras ocasiões em que a Constituição trata do assunto. O direito, em geral, não trata do assunto anonimato. Né? Mas se a gente procurar por aí, o artigo 5º, né, onde estão os direitos fundamentais, inclusive, ele abre exatamente essa restrição. Isso é muito interessante em termos de discussão. Isso, claro, nunca chegou a ser discutido nesse nível, porque agora que nós estamos enfrentando esse problema. Esses movimentos mascarados, eles já encontraram ressonância em partes importantes da sociedade, quer dizer, na academia, claro, nas universidades e tal, até como, digamos, uma forma de expressão contra o sistema, de pessoas que são, digamos, as principais vítimas desse sistema, vítimas da polícia, e inclusive o discurso que eles têm. Portanto, uma repressão muito, muito dura, que a polícia fica autorizada, no caso do Rio de Janeiro, que a decisão da justiça alcança a polícia, pode ser contraproducente, pode agravar mais ainda. O que você acha? Absolutamente. É exatamente isso, ou seja, ela vai ser contraproducente. Porque quando você tem um espírito comunitário, e é isso que nós estamos falando, estamos falando de várias comunidades que vêm se formando nas redes sociais. E elas se expressam como multidão, também como um mosaico. Né? Nós vimos isso em junho. Então, quando você... primeiro, esse grupo específico que usa a violência como expressão política, vamos dizer assim, durante as manifestações de junho, eles não tinham, vamos dizer, uma acolhida simbólica ou significativa. Agora você percebe claramente que o discurso, inclusive das lideranças das manifestações de junho, e não mais só pelas redes sociais e encontros que estão ocorrendo, agora é massivo.
Porque há um desencanto agora absoluto em relação... pós, digamos, uma depressão, pós-manifestações Exatamente. Esse foi talvez a nossa maior perda quando do debate mal feito sobre o plebiscito. Ao invés de nós sentirmos que ali tinha um canal de institucionalização da expressão de desencanto, cortamos esse canal, agora a rua se apartou de uma vez e vê as instituições de representação como inimigas. Então, assim, acho que agora, se você usar violência, e isso é clássico nos estudos da sociologia, você vai aumentar o espírito de corpo. Por outro lado, o Estado também não pode permitir a violência, porque espera-se do Estado a repressão e a defesa do patrimônio. Não a máscara. Isso, a violência. Eu estava, por exemplo, num encontro acadêmico no Rio de Janeiro, agora, discutindo a questão da reforma sanitária, e os próprios professores usando máscara no auditório. E contra o governo do Rio de Janeiro, dizendo isso é um crime contra o direito civil. Ou seja, já há Já se criou uma nova onda de apoio e de contestação ao poder. Novamente as instituições estão num compasso absolutamente distinto da rua. Eu concordo, na verdade. Também acho que a gente poderia ter aproveitado o momento da discussão sobre plebiscito para aproximar. Eu também tinha essa opinião desde aquele momento. Acho que, quando o que eu mencionei da Constituição vedar o anonimato, é porque isso certamente vai gerar uma grande discussão do ponto de vista jurídico. Agora, vedar o anonimato não significa criminalizar, são duas coisas totalmente distintas. Você veda o anonimato, procurando preservar a autoria daqueles que se manifestam e exprimem opiniões, isso é uma coisa. Outra coisa é você querer criminalizar a pessoa só porque ela está usando uma máscara. Então, tratá-la já como, digamos, o que a decisão para corrigir, quer dizer, a decisão da Justiça permite à polícia, e é isso que, digamos, a delegacia autorizou a polícia fazer, está mascarado, prende, leva à delegacia, identifica, a pessoa pode pôr a máscara, voltar de novo, se encontrar na barreira, volta para... Mas isso é assunto policial? Quer dizer, você pode transformar desde logo uma questão que diz respeito a liberdades e a forma de expressão de uma liberdade, a forma com que a sociedade deve democraticamente tratar a sua própria liberdade, a gente vai transformar isso numa questão de polícia, diretamente, Isso são coisas totalmente diferentes. Na verdade, faltam duas inteligências na nossa polícia, principalmente polícia militar. A primeira é a própria inteligência policial, quer dizer, os P2, eles são formados, deveriam ser formados na democracia para isso. Eles estavam nas manifestações, eu achava até muito interessante como eles chegavam, alguns com flores e armas. Eles estavam deixando claro quem eles eram, claro que nem todos. Eles chegavam junto dos meninos mais afoitos e mascarados, é assim mesmo que faz. É assim que a inteligência... Então, eu ficava muito impressionado como, durante as manifestações de junho, a polícia militar, sabendo quem é quem, porque o pessoal do Black Bloc andava em bloco, eram estruturas, eles tinham um desenho militar, todos de preto, eles usavam, no caso de Belo Horizonte, um escudo de papelão, era muito interessante. Meio que bulindo com a polícia. Como é que a inteligência policial não via isso? Em segundo lugar, criando essa marca, esse símbolo que é a máscara, agora vai se espalhar pelo país pelas redes sociais. Todos vão usar máscara, alguém duvida. Eu acabei de falar de uma universidade importantíssima do Rio, e os professores e alunos usando máscara. Então, e acho que tem uma agravante, porque o Estado, quando ele começa a se tornar opressor não só pela violência que por vezes pontualmente ele pratica, às vezes até massivamente, mas opressor porque ele também acaba não permitindo o exercício da liberdade. Ele acaba, então, criando exceções. Ele próprio, o Estado, acaba justificando que as pessoas passem a usar a máscara. Se as pessoas, numa sociedade, num momento de democracia consolidada, não precisam usar máscaras para manifestar suas opiniões, num modelo em que a democracia não está consolidada e as autoridades não sabem lidar com a democracia, isso justifica que a gente passe para o anonimato. A Constituição também não vai impedir e nem quer impedir isso. Quer dizer, nós estamos tratando numa situação, digamos, de paz, de normalidade e de democracia. Mas quando isso começa a se inverter, vai acontecer justamente isso. A gente vai ter um recrudescimento da situação. Isso justificaria, portanto, a preocupação do governo norte-americano com o nosso governo. Porque, assim, uma expressão artística é uma forma de expressar a sua opinião. Também.
Então, assim, se eu começar a retroceder nesse nível, daqui a pouco eu vou dizer, então as redes sociais que armam a violência... Também são criminalizadas. E aí? Você vai excepcionalizando e radicalizando. Entende, o criminoso. Agora, do ponto de vista, digamos, da sociedade brasileira, da política e do movimento agora, a gente tem aí convocações para 23 estados, capitais, inúmeros municípios, as manifestações do 7 de setembro são convocadas justamente pelos Black Bloc, pelo Anonymous. Então, há também quem diga que são esses movimentos que fazem aquela classe média que participou em junho ficar distante da rua. Eles vão conseguir aglutinar uma massa ou não? A rua vai ser deles. Qual é o palpite que vocês têm para o 7 de setembro? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós discutimos aqui o anonimato na votação do Congresso e nas ruas. E eu pergunto o que pode acontecer agora no 7 de setembro, na medida em que os movimentos estão convocando grandes manifestações, mas parece que a classe média já recuou da rua por causa dessa ocupação dos mascarados. Quem está mandando? Quem é dono da rua agora, Rudá, na sua opinião? Mônica, primeiro é o seguinte, nós não tivemos uma organização idêntica ao longo do país em junho. Isso eu acho que é uma dificuldade, inclusive, de se analisar do ponto de vista, talvez, público, massivo. Por exemplo, em Belo Horizonte, que é onde eu resido, lá nós tivemos organizações sociais desde o início. Por exemplo, sindicatos, como o Sindiúti, do Sindicato dos Professores, estava desde o início na organização. Porque eles já estavam na rua. Talvez o único sindicato, mas estava. Nós temos as brigadas populares, movimentos de luta contra as remoções, o COPAC. Então, lá desde o início foi organizado desse jeito. Eu tive, inclusive, encontros, está tendo muito em Belo Horizonte, universidades, discutindo com eles. E eles estão meio assim em relação ao 7 de setembro. Eu acho que eles estão repensando se saem. Porque eles estão vendo que a violência tem uma marca meio que inscrita. Rio de Janeiro foi outra situação. São Paulo, houve um embate ideológico mesmo. E o que seria mais conservador, digamos assim, ficou no centro da cidade. E na periferia foi o pessoal mais à esquerda. Então nós não tivemos uma mesma massa. Certamente. Eu acho que, portanto, 7 de setembro... não me parece uma data assim marcada como manifestação de massa por todos que organizaram. Talvez tenha a marca da violência, de grupos minoritários. Agora, o ano que vem na Copa, pelo que a gente vê a organização e o que eles estão discutindo, aí vai ser de novo uma massa imensa. Num ano eleitoral, exatamente vai ser complicado. Por isso. Mas com violência a gente vai acabar recebendo de presente, de grego, de 7 de setembro, justamente, ou talvez o despreparo da polícia. Talvez o despreparo da polícia, o baixo nível de preparação para lidar com muitos assuntos que são próprios da democracia, como a liberdade de manifestação, mas aí eu também faria, claro, é difícil a gente prever, não é? A gente está tentando aqui descobrir o que pode acontecer no 7 de setembro, mas eu também gostaria de lembrar, pelo outro lado, que o Estado também tem essa dificuldade. Quer dizer, então, o Estado tem que se preparar. Como é que ele se prepara? Tentando, não é, antever qual será a situação que vai se formar. E as situações são tão diversas, não é, e podem... e surgem, não é, de um contexto tão rápido, não é, a partir da internet e tudo, que isso faz também com que o Estado... É mais um ingrediente para o Estado estar despreparado. Quer dizer, ele já tem institucionalmente um despreparo que vem de épocas de falta de democracia. E aí a gente tem algo que acrescenta um pouco mais, né, que é essa dificuldade, nesse clima, porque nós estamos numa situação de imprecisão do que exatamente está ou pode vir a ocorrer. De que qual é o limite de cada um dos lados. É impressionante, você tem o anúncio, você sabe que vai ocorrer. E na hora H você diz, mas por que eles não se prepararam direito? Incapaz. Só tem esse método, né, que já sabemos que não deu certo. Vamos ver. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Rudá, pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também, que nos acompanha até aqui. A gente volta na terça-feira. Até lá.